quero ver com vocês quais são as evidências de um verdadeiro crente. Eu queria abrir a palavra de Deus no livro de Tiago, se vocês puderem chegar lá. Tiago, capítulo 1, nós vamos do versículo 19 até o versículo 27. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vamos lá. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado pela Tua palavra, que nos ajuda a fazermos uma reflexão sobre quem nós realmente somos. Muitas vezes, nós que dizemos que somos crentes, infelizmente não agimos como crentes. E te suplicamos que o Senhor nos ajude, através da Tua palavra, a encontrarmos as falhas que estão, às vezes, mergulhadas em ideias falsas, em um coração totalmente desviado dos Teus propósitos. Ajuda-nos, ó Pai, através da Tua palavra, a corrigirmos essas falhas e nos voltarmos mais para Ti. É o que eu te peço humildemente no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem. O livro de Tiago, ele é bem prático e ele nos ajuda de modo a pensarmos de uma forma a agir diante de certas dificuldades que nós enfrentamos. E ele apresenta vários momentos da vida cristã que é interessante. Se você ler o livro de Tiago de uma maneira bem devocional, facilmente você vai ver momentos da sua vida muito bem linkados aqui no livro de Tiago, mostrando como você deve se comportar. Às vezes a gente lê o livro de Tiago de uma forma mais como estudante, querendo entender algumas palavras e tudo, e esquece que nós podemos olhar de uma forma mais fina, mais aguçada, olhando ali como você está se comportando, para que você possa tirar lições preciosas ali. No início da carta, ele escreveu que o verdadeiro crente, ele é paciente em meio às provações. A ênfase agora nesse parágrafo é sobre o auto-engano, ou seja, aquela pessoa que tenta enganar a si mesmo. E se um crente é enganado porque o diabo enganou ele, ou o mundo enganou ele, é ruim. Agora imagina quando ele é enganado por ele mesmo. E é exatamente isso que Tiago tenta nos mostrar, mostrando que isso é algo muito sério, que a gente deve estar mais atento a isso. Mas como é que alguém pode enganar a si mesmo? É fácil. Tem um texto lá em Mateus, no capítulo 7, versos 22 e 23, se você não quiser ir lá, não tem problema, eu posso ler. Diz que muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Olha que coisa interessante. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci,
apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Aí você vai notar que essas pessoas lá de Mateus 7,22, elas achavam que as obras que elas faziam eram suficientes para levá-las para o céu, e elas estavam totalmente enganadas. Elas enganavam a si mesmas. Tiago, no capítulo 1, no versículo 18, ele diz que a palavra de Deus é a divina semente. Quando ela é aplicada no nosso coração pelo Espírito Santo, acontece o que nós chamamos de milagre do novo nascimento. Nascemos então de cima de Deus, do Espírito. Recebemos então agora uma nova natureza. Por que nós chamamos de milagre? Porque é algo sobrenatural. É interessante que quando nós falamos de conversão, nós falamos de algo tão simples, né? Porque eu aceitei Cristo como meu Salvador. Mas você já pensou na sua conversão como algo sobrenatural, como um milagre? Eu confesso que Deus mudou o coração como o meu, pessoa dura, ignorante, bruta, brava, cheia de pecado, cheia de falha. Meu amigo, se não é um milagre, eu não sei como chamar isso não. Quem me conheceu antes da minha conversão e me vê agora, cheio de falhas ainda, cheio de pecados, e disse: não, esse aqui não é o Watson que eu conheci há 30 anos atrás. Só que algo aconteceu diferente na vida do Watson. Um milagre aconteceu na minha vida. Então, a partir do momento que esse milagre acontece, precisa começar agora a existir mudanças na vida desse Watson que se converteu. Então, quais são as evidências que nós vamos encontrar nessa nova criatura que aceitou Cristo como seu Salvador? Então, nós vemos pela palavra de Deus, através aqui de Tiago, que a primeira evidência que nós encontramos é que esse crente verdadeiro, ele tem um coração governado pela Bíblia. E a pergunta é: como é que a gente pode preparar o nosso coração para que ele seja governado pela palavra de Deus? E Tiago começa a nos instruir, nos ensinar. A primeira coisa que você tem que fazer, diz no versículo 19: todo homem, pois, seja pronto para ouvir. Essa palavra pronto aqui é a palavra tax no grego, né, pastor? Quem gosta de grego aí, é a palavra tax. Porque quando é que você chama um tax? É quando você tem pressa, tem que ser rápido. Opa, tem que ir para lá, pega o táxi. Agora não é mais táxi, né? É Uber, sei lá, esses aplicativos aí. Mas antigamente era muito comum. Então, o que Tiago está dizendo aqui é que nós devemos estar prontos, rápidos, para ouvirmos a palavra de Deus. Estar pronto para ouvir conselhos de pessoas que nós amamos. Temos 2 ouvidos e apenas uma boca, e ainda tem uma muralha na frente com um monte de dentes para tentar nos controlar, mas não tem jeito. A gente fala muito mais do que a gente escuta. E a regra de ouro da comunicação qual é? Escuta, espera. Certa vez eu estava com um amigo pastor, e aí ele é meio aperreadozinho. E aí um irmão começou a dizer uma frase, aí antes de o irmão terminar a frase, ele disse: eu não concordo com você, porque a Bíblia diz isso. Olha assim para ele: deixa ele terminar a frase primeiro, depois a gente vê. Não, mas o que ele está dizendo é heresia, não sei o que. Deixa ele terminar. Irmão, termina a sua frase, por favor. Aí ele terminou a frase. Quando ele terminou, aí eu disse: eu concordo com você. Só que aquele pastor ficou numa situação muito delicada, porque ele já tinha chamado o irmão de herege, e ele ficou numa situação muito delicada. Mas é porque a forma como ele colocou, não, a frase está completa agora, do jeito que está aqui colocada, irmão, eu fecho com você 100%. Então a gente às vezes tem uma mania muito grande de não ouvir. Rápido, irmão, rápido. Precisamos ouvir. Espera, deixa ele terminar. Não, você já disse o que ele tinha para dizer? Muito bem, agora eu vou dizer o que eu penso. Ele diz também que para que a gente possa ter um coração governado pela Bíblia, eu tenho que ser tardio para falar. Esse tardio, a palavra lá no original é
Brades, que significa retardo mental. É a ideia de vocês ter um raciocínio lerdo. Peraí, eu vou falar já, mas não está na hora de falar. Então, nós precisamos estar atentos, primeiro, no que falamos, como falamos, quando falamos, com quem falamos e por que falamos. Olha que como o falar envolve muita coisa, né? A gente acha que é tão simples. Falei. Mas tudo que você se preparou para falar, tudo isso está embutido em várias consequências. Porque quando nós falamos, nós expressamos sentimentos, emoções, e muitas vezes eles não condizem às vezes com as nossas palavras. Então precisamos ser muito cuidadosos. Ele continua dizendo que você deve também ser tardio para irar-se. E aqui nós temos dois perigos quando nós falamos da ira. Primeiro é o que nós chamamos de explosão da ira, que é aquele temperamento indisciplinado que você já deve ter visto. Uma pessoa diz alguma coisa, a pessoa explode. Mas por que você tem... Para. E aí tem muitas pessoas que fazem isso. Então a explosão da ira nada mais é do que uma reação emocional bem intensa, e geralmente ela é repentina, e a pessoa perde o controle de uma forma muito agressiva, e às vezes não fica só na questão verbal, às vezes chega até na agressão física. Mas existe um outro perigo com relação à ira, é a implosão da ira. Implosão, sim, é o que nós chamamos de temperamento encavernado. A pessoa ficou com tanta ira que ela, olha, sabe que eu estou com vontade de te dar um soco na cara, de nada. Você não está dentro do coração dela para você saber o que está acontecendo. Você acha que ela aceitou de bom grado, não, está tudo bem, tudo em paz, mas na realidade ela quer partir para cima de mim e acabar com a minha vida. Então tem algumas pessoas que são assim. Então como é que eu posso ensinar o meu coração a ser governado pela Bíblia? Uma forma bem simples de nós ensinarmos o nosso coração para que ela possa ser realmente ensinado pela palavra é aprendendo a ouvir, aprendendo a falar e evitando a ira. Dessa forma você vai ensinar o seu coração. Não se deixe ser governado por sentimentos ruins que brotam do seu coração. Ensine coisas boas ao seu coração. Eu tenho já batido nessa tecla aqui, porque quando nós falamos de crentes, irmãos, se existe um bichinho traiçoeiro, chama-se coração. E nós somos traídos pelo nosso coração. Mas por quê? Porque nós não criamos o hábito de ensinar coisas boas aos nossos corações. A nossa carne adora o que é ruim. A nossa carne adora falar mal das pessoas. A nossa carne adora ver o mal, o ruim nas pessoas. Mas nós temos dificuldade de olharmos para as pessoas e tentarmos tirar coisas boas das pessoas. Quando as minhas filhas eram pequenas, eu fazia um teste lá em casa, e aqui fica um conselho para quem tem filhos pequenos. A gente reunia na nossa sala, aí eu disse, vamos lá, Viviane, fala algo sobre a Lívia, algo bom. Pai, a Lívia é muito chata. Não, pedi para você falar coisas boas da Lívia. Pai, assim não, né? Sim, comece a falar coisas boas da Lívia. Alice, fala alguma coisa boa aí da Viviane. E aí, com isso, nós ensinamos as nossas filhas a alimentar o coração coisas boas sobre umas às outras. Graças a Deus nós temos as três, tem seus atritos aqui e acolá, mas elas se dão muito bem, mas foram treinadas a verem algo de bom umas nas outras. Porque ver o mal todo mundo vê. Nossos olhos têm uma lupa, uma lente de aumento para ver a maldade nas pessoas.
mas ver o bem, nós precisamos ser exercitados. Então, exercite o seu coração para ver coisas boas nas pessoas, nos seus relacionamentos. Mas ele diz também que o crente verdadeiro, ele tem a sua vida governada pela Bíblia, não só o seu coração. Quando falamos de coração, nós estamos falando de sentimentos, de emoções. Quando falamos de vida, nós estamos falando da prática diária, que é algo que nós precisamos ter muito cuidado. E de que forma eu posso governar ou ter a minha vida governada pela palavra de Deus? Ele diz no versículo 21, ele diz: acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. O que significa isso? Eu tenho que acolher a palavra de Deus. E a pergunta é: de que forma eu posso acolher a palavra de Deus? Tiago apresenta aqui duas maneiras para nós acolhermos a palavra de Deus. Versículo 21, ele diz o quê? Primeiro, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Então, ele diz, dá uma limpeza aí no teu coração aí, para que você possa realmente acolher a palavra de Deus. A palavra de Deus é comparada a uma semente, e o coração do homem é um sol. Então, antes de nós acolhermos a palavra de Deus, nós precisamos remover toda a erva daninha da impureza e da maldade. Você não vai chegar e ter aqui, vai ter um terreno ali tão bonzinho, rapaz, eu vou plantar uma sementezinha, cheio de mato, mas eu vou botar aqui e tal, vai dar certo, vai nascer, nada. Não nasce nada onde tem erva daninha. Ela sufoca, ela ataca ali e a semente morre, e você vai perder o que você plantou. Então, a primeira coisa que o crente deve fazer, ele precisa ser transformado. Algumas pessoas se dizem crentes, mas continuam praticando as mesmas coisas que faziam antes. É porque uma vez eu me encontrei com uma senhora que ela tinha feito uma decisão por Cristo. Ela chegou: vai, se eu nem te conto, agora eu sou crente, mó barato. Barato? Não, é caro. É um negócio assim, sabe, tem que ir para a igreja e sabe, tem que mexer nas roupas, a gente não pode mais botar a mesma roupa. É um barato, é mó legal. Essa não entendeu nada. Ela está longe ainda. Espero que ela realmente se converta. É um crente, mas um mundo preso às costas. É um crente com gosto mundano. É um crente que se veste como o mundo se veste. É um crente carregado de amizades mundanas que lhe levam a pecar. Nós precisamos arrancar essas ervas daninhas. Sabe quantos amigos eu tenho da minha época de descrente? Nenhum. Deus me tirou daquele mundo, me colocou numa família chamada família cristã, a minha igreja. Irmãos, eu não preciso dessas pessoas, eu preciso evangelizá-las, e eu tentei, mas elas não queriam saber do evangelho. Aí eu deixei de andar com elas, eu deixei de me comportar como elas se comportavam. O Vates agora é todo radical. Sou. O Vates agora é santinho. Amém. Sou santo. É o que a palavra de Deus manda, que eu seja santo. Então nós precisamos olhar mais para as coisas espirituais e nos largarmos essas coisas que nos distanciam de Deus. Além de limpar o coração, outra maneira de acolher a palavra de Deus, o versículo 21 diz: acolhei com mansidão a palavra que em vós foi implantada. O que significa isso? É recebendo essa palavra. A palavra, traduzida aqui por mansidão, ela tem uma ideia de gentileza, de bondade, e é algo muito interessante, porque ainda utilizando ainda a figura da planta, nós sabemos que nós precisamos adubar esse terreno para que a semente frutifique. A palavra deve ter raízes profundas
na nossa vida em contraste com a superficialidade desse mundo. Tudo hoje é superficial. Conversas hoje é aqueles vídeos de 3 segundos do TikTok, é a nossa conversa hoje em dia. Ninguém consegue hoje mais sentar para conversar com outra pessoa e demorar por lá mais do que 3 segundos. Já já você não aguenta mais, você não presta mais atenção ao que o irmão está dizendo. Certa vez disse que um determinado presidente de uma empresa multinacional, ele disse: rapaz, hoje em dia ninguém presta mais atenção a nada. Aí ele diz, aí o pessoal diz: que é isso, rapaz? O pessoal está atento, principalmente você, um presidente de uma multinacional, é claro que todo mundo vai prestar atenção naquilo que você disse. Ele disse assim: ó, ali tem uma fila, eu vou passar por ela e vou cumprimentar todas as pessoas, e você vai estar do lado, presta atenção na frase que eu vou dizer. Aí as pessoas falam: ah, bom dia, minha mãe morreu. Bom dia, minha mãe morreu. Oh, parabéns. Bom dia, minha mãe. Ah, parabéns, parabéns. Aí ele olhou assim: rapaz, que loucura, todo mundo deu os parabéns porque tua mãe morreu. Depois vai ver que minha mãe era desgraça para essas pessoas. Não é, porque as pessoas não prestam atenção mais. É o velho problema dos 3 segundos. Se bem que isso daí nem 3 segundos durou, né? Foi menos de 1 segundo. Só ficaram lá preocupados em pegar na mão do presidente, mas não prestaram atenção nem o que o presidente disse. Esse é o mundo que nós vivemos, é um mundo superficial. Devemos aceitar de bom grado a transformação que Deus opera em nós através da sua palavra. Você tem deixado que o Espírito Santo conduza a sua vida, ou você tem sido conduzido pelos padrões do mundo? Qual tem sido a sua atitude ao ouvir uma pregação? Essa é a melhor maneira de você medir essas coisas. Ah, pastor, que mensagem forte! Essa mensagem é forte. Só isso? Só, pastor? Só acha mais do que isso? Sim, porque a palavra de Deus tem que me transformar. Não basta eu simplesmente saber que ela é uma boa mensagem. Quem precisava ouvir isso era o fulano. Rapaz, se ele tivesse aqui para ouvir isso, seria muito bom. Não, ele não precisava ouvir essa palavra. Que é isso, pastor? Não, porque Deus tem poder para trazê-lo aqui, se Deus quisesse que ele ouvisse isso. Adivinha quem é que tinha que ouvir o que eu estou dizendo aqui hoje pela manhã? Vocês. Por quê? Faço a menor ideia. Mas eu tenho certeza de uma coisa: você precisava ouvir isso. Se é para você aplicar na sua vida, se é para... Eu não vou entrar nesse mérito e eu não vou entrar nessa seara, que eu não sou doido. O Luiz ainda está no lugar, apesar de pouco. Pessoal, de que forma você tem acolhido a palavra de Deus? Depois de limpar o coração e acolher a palavra de Deus, aí nós temos o resultado. Olha só o resultado: a qual é poderosa para salvar a vossa alma. O resultado da recepção da palavra, ela é poderosa para salvar a vossa alma. A palavra salvar aqui, ela tem um sentido um pouco mais profundo do que aquele que normalmente nós usamos. O verbo salvar aqui não implica apenas salvação, mas ela também tem a ideia de restaurar a sua vida, tá? Então existem crentes salvos em Cristo, mas ainda que não tiveram as suas vidas transformadas pela palavra de Deus. Resultado? Crentes medíocres, não produzem nada, são aqueles famosos crentes esquenta-banco, adoram esquentar o banco da igreja. Mas Tiago diz que tudo isso pode mudar, porque a palavra é poderosa. Ah, se eu conseguisse colocar essa verdade no coração, na mente de vocês, mas eu não vou conseguir. Só Deus pode conseguir colocar isso na cabeça de vocês. Você tem noção que a palavra de Deus é poderosa? Claro, irmão, que é isso. Você acha que... Eu não acho nada. Eu só acho que se você imagina que a palavra de Deus é poderosa, você deveria mudar muita coisa na sua vida, porque a palavra de Deus diz que você está errado. Não é não? Pensa um pouquinho nisso. Tiago diz também que o crente verdadeiro, ele tem sua vida governada pela Bíblia, quando ele acolhe a palavra de Deus e também quando ele pratica a palavra de Deus. Então,
Quem pratica a palavra de Deus conhece a si mesmo. Os versos 23 e 24 fala disso. A palavra de Deus agora, aqui, é comparada não mais como uma semente, mas como um espelho. E o propósito principal do espelho é fazer um autoexame. Quando você olha para o espelho, você quer saber, será que eu estou bonito? Será que eu estou doente? Será que precisa de alguma correção? Quando você olha para dentro da palavra de Deus e compreende o que ela diz, você deve fazer também o autoexame. Será que eu estou pecando? Será que eu tenho que fazer alguma mudança no meu comportamento? Será que existe alguma necessidade na minha vida? Será que eu estou cumprindo com os meus deveres? Será que eu tenho noção dos prêmios que eu ando perdendo, das recompensas que eu ando perdendo por causa do meu comportamento? Ninguém olha no espelho e logo vai embora sem fazer nada. Você olha no espelho para saber se já penteou o cabelo, se já lavou o rosto, se a roupa está bem arrumadinha, né? Você olha ali e diz, agora está bonitinho. Você olha no espelho para ver como as coisas estão. Quando você olha no espelho e descobre o tipo de pessoa que você é, como você está. Quais são os perigos quando nós olhamos para o espelho? Primeiro, olhar apenas de relance. Muitas pessoas não estudam a si mesmo quando leem a Bíblia. Isso é um erro. Muitas pessoas leem a Bíblia todo dia, mas não observam o que a palavra de Deus diz. Eu fiz devocional hoje, o texto foi belíssimo. Pois é, foi escrito pelo... Tá, eu sei. E nós paramos aí no belo. Mas será que a palavra de Deus foi escrita apenas para ser bela? Muitos leem por desencargo de consciência, mas não se afligem por não colocar em prática. Já fiz minha obrigação, eu fiz meu devocional hoje. Que bom, irmão, você fez devocional? Fiz, pastor, fiz meu devocional hoje. Sim, e o que o senhor quer mais? Isso tudo é olhar a Bíblia apenas de relance. Outro perigo é esquecer o que você viu no espelho. Muitas vezes lemos a Bíblia tão desatentamente que nem conseguimos ver quem nós somos. Como está a nossa aparência? Nós temos convicção de pecado? Nós sentimos sede de Deus? Interessante. Não falamos como Isaías: ai de mim, pecador, ai de mim. Ou como Pedro: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Ou como Jó: eu me abomino no pó e na cinza. Você tem ideia do que esses homens achavam sobre si mesmos? Você diria isso? Ou você é daqueles que olham, leem a palavra de Deus, mas tá tudo bem, o importante é que eu sou crente. O terceiro perigo é fracassar em fazer o que o espelho mostra. É outro perigo. Não basta ler a Bíblia, é preciso praticá-la. Não basta falar, é preciso praticar. Quem pratica a palavra de Deus torna-se verdadeiramente livre. Olha o versículo 25, diz: mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade. É isso que a palavra diz. Por que Tiago chama da lei de Deus de lei perfeita e lei da liberdade? É porque quando nós obedecemos, Deus nos liberta. E algumas pessoas estão sendo enganadas quando dizem: esse negócio de ser crente, ixi, é muito esquisito, é tudo cheio de regrinha, é uma prisão, é uma jaula. Não, é o contrário. Se você está fora desse ambiente, você está enjaulado, preso pelo mundo, preso pelo pecado, pelas garras de Satanás. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. Não é isso que a gente lê em João 8,38? Em João 8,38, de 31 a 32, diz que a palavra de Deus liberta, meu irmão. Não
seja prisioneiro do mundo. Quantos crentes estão sendo escravizados por redes sociais? Não conseguem se libertar de redes sociais. Quantos crentes estão sendo escravizados por padrões do mundo, padrões de beleza, de comportamento, de relacionamento? Será que realmente essas pessoas são livres quando são obrigadas a se comportarem conforme o mundo diz que devem se comportar? Isso é liberdade? Liberdade é quando eu boto uma roupa no corpo e digo, eu estou feliz. Por quê? Porque eu vim me vestir para o Senhor. Mas as pessoas hoje se vestem para o mundo. Será que as pessoas vão gostar dessa roupa? Aí anda com calça rasgada, aquela marmota. Antigamente quem usava calça rasgada era a pessoa que não tinha condição de comprar uma roupa melhorzinha e ia com a roupa rasgada. Hoje em dia é moda. Eu às vezes passo no centro, estava no centro esses dias, aí vi algumas pessoas com roupa rasgada, eu fiquei impressionado. Ele disse, eu não sei qual dos dois é moda, porque passou uma pessoa bem simples com a roupa toda rasgada. Eu não sei se ele comprou ou se é uma roupa que ele precisa, eu dar uma roupa para ele, ajudar essa pessoa. Está difícil, dá para gente ajudar. Porque hoje roupa rasgada é moda, vai ver que alguém olhar e dizer, rapaz, esse cara está no luxo. Eu não sei. Então eu vou esperar que ele me peça. Se ele me pedir, eu ajudo a ele. Se ele não me pedir, eu não vou chegar nem perto, porque vai ver que isso é a moda. Olha que coisa louca no mundo que nós vivemos. Os padrões são tão esquisitos, são tão estranhos. Irmãos, nós precisamos ser mais cuidadosos em todas essas coisas. Quem pratica a palavra de Deus torna-se verdadeiramente livre. Quem pratica a palavra de Deus torna-se também bem-aventurado naquilo que realizar. Ele diz, esse será bem-aventurado em tudo que fizer. A palavra bem-aventurado significa o quê? Feliz. Olha que coisa interessante. Você que busca tanta felicidade com tantas coisas desse mundo, você sabia que você não vai conseguir. Ou se conseguir, vai ser aquele negócio momentâneo, aquela felicidade que dura por lá 3 segundos. Alguém deu um like na minha foto, alguém respondeu aqui o meu comentário. Pronto, é aquela alegria de 3 segundos. Não sustenta. Pelo contrário, você vai virar escravo, porque você vai correr atrás de likes, atrás de comentários. Você precisa permitir que a palavra de Deus lhe transmita a verdadeira alegria, porque somente ela vai te trazer a felicidade. Então, o verdadeiro crente, ele tem o coração governado pela palavra de Deus, a sua vida governada. E agora eu quero falar do último ponto que nós vemos aqui claramente. O crente verdadeiro, ele tem as suas ações governadas pela palavra de Deus. Então, o crente verdadeiro vai muito além de simplesmente ir à igreja ou ler a Bíblia e orar. Ele se envolve com a igreja. Hoje há um divórcio entre aquilo que nós dizemos e aquilo que nós fazemos. Tiago nos dá aqui algumas dicas para nós controlarmos as nossas ações. E ele diz, a primeira coisa está no versículo 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Tiago alerta aqui para o perigo de um temperamento doente e explosivo, de uma língua solta. Eu digo o que eu quero, eu não devo satisfação a ninguém. Deve é muita satisfação. Esse negócio de língua solta, achar que não tem problema nenhum, tem. E você vai ver lá no capítulo 3 que Tiago depois vai dar uma relação de problemas que a língua pode causar para você. Depois lê aí com calma aí, você vai ver que você não é bem assim não. Ninguém manda na minha língua, manda, e manda muito, você é que pensa. Então Jesus disse que a língua revela o coração. Olha lá, Mateus
12:35, acho que vale a pena a gente ler. Mateus 12:35 diz: o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Então, Cristo ali está falando exatamente disso. Uma língua controlada significa um corpo controlado. Existe um texto, eu quero ir lá em Provérbios, vamos lá rapidinho. Provérbios, no capítulo 6, dos versos 16 a 19, vale a pena a gente ler, diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª, a sua alma abomina. E o que é? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue, inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. De que ele está falando aqui? Da maledicência, da famosa fofoca. Muita gente adora falar mal das pessoas, e hoje em dia o que fica mais evidente é quais são os programas de televisão que mais dão audiência. São os programas de fofoca. Kiko lá escutou as coisas que eu fico assim meio impressionado. Eu não posso perder o programa. Eu pensei que isso ia ser um programa instrutivo, educacional. Não, é um programa tal, eu não vou nem citar nome, para poder não dar ibope. Mas é o programa tal, porque é muito legal, ele fala da vida de todo mundo. Ué, mas é o que dá ibope hoje. Se você reunir um grupo de irmãos, vamos orar, vamos amanhã, segunda-feira, 8 horas da manhã, nós vamos orar. Quem quiser pode vir aqui para a igreja, você vai ver que vai chegar 1 ou 2 irmãos e olha. Mas se você chegar, irmãos, é o seguinte: tem um irmão passando aqui por problemas aqui na igreja, e amanhã nós vamos tratar desse problema, a igreja vai estar cheia. Vem todo mundo para quê? Para ajudar, para orar? Para com isso. Não. É fofoca. Nós gostamos de fofoca. E até dentro da igreja, infelizmente, que não era para ser assim. Precisamos olhar essas coisas de uma maneira mais aguda nas nossas vidas. A segunda dica que Tiago nos dá para termos ações governadas pela Bíblia é: afaste-se do mundo. O que ele diz? Guarda-se incontaminado do mundo, versículo 27, a segunda parte do versículo. Nós vivemos num mundo imundo. Nós não vivemos num mundo bonitinho, lindo, maravilhoso. O mundo é belo. Eu não estou falando da natureza, graças a Deus, pelo menos a natureza ainda é bela, ainda existe ainda alguma natureza. Eu confesso que adoro vir para cá e passar um tempinho ali olhando para esses matos aí, para me dar um reboot legal, e eu curto bastante isso aí, porque está cada vez mais difícil encontrar lugares como esse. Mas nós vivemos num mundo sujo. Eu não estou falando de poluição. Eu estou falando, você consegue passar perto de um grupo de pessoas que elas não estejam falando de moralidade, falando de coisa ruim, falando de coisas nojentas? Está difícil. Palavrão, tudo que é de ruim a gente escuta. Mas a marca do verdadeiro crente é que ele se afasta desse sistema mundano. O mundo é um sistema que está corrompido, que se opõe a Deus. Ser amiga do mundo é ser o quê? Inimiga de Deus. Tiago diz isso lá em 4:4, né? Nós lemos, fala exatamente disso. Mas nós, os salvos, nós temos uma vida diferente. Talvez deveria ser diferente. Se nós olhássemos para aquilo que nós gostamos, para os nossos divertimentos, para o nosso lazer, para o nosso dinheiro, como foi falado aqui hoje pela manhã pelo pastor Laerto. Precisamos olhar para todas essas coisas de uma forma diferente. O mundo é uma sociedade sem Deus. Estamos fisicamente no mundo, mas não espiritualmente no mundo. Não podemos ser amigos do mundo. A gente precisa entender essa verdade. Nós não podemos amar ao mundo.
Nós não podemos nos conformar com o mundo. Por quê? Porque acabamos sendo condenados junto com o mundo. A última dica que Tiago nos dá para termos as nossas ações governadas pela Bíblia é no versículo 27, quando ele diz: a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E o que ele está falando aqui? Sirva a Deus, meu irmão. Se você quer ter ações governadas pela palavra de Deus, sirva a esse Deus maravilhoso. E uma boa maneira de nós servirmos a Deus é servindo aos outros. Quando nós servimos a Deus, nós servimos aos outros também. Por isso é que ele fala aqui, visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações. E ele fala aqui de uma religião pura. O que é religião pura? Tiago não está falando aqui de doutrina. Aliás, a palavra traduzida aqui por religião significa adoração religiosa. Não tem nada a ver com doutrina. Então, no sentido da prática cristã, daquilo que nós fazemos. Eu tenho uma religião, tá bom, qual é a tua religião? Ah, religião A, B, C. Não, eu quero saber é a tua prática. Antigamente era legal quando a gente dizia assim, eu sou batista regular, né? Dizia assim, essa galera aqui é show. Eu sou batista regular, mas eu vejo alguns batistas regulares aí que francamente está longe das raízes. Então hoje em dia, quando me perguntam, qual é a tua religião? Minha religião é Cristo. Eu sou de Cristo, eu sou um crente no Senhor Jesus Cristo, porque está difícil a gente falar da religião pura. E nós precisamos praticar mais a nossa religião, cuidar mais das pessoas, deixar de ser tão egoístas. Nós pensamos em nós, né? Primeiro eu, né? Aí depois, eu de novo, né? Ninguém de ferro. Aí sim, depois, mais uma vez eu, né? Aí depois, aí sim, pode ser, talvez, entretanto, todavia, depende. Aí eu posso ver o outro. Isso é o mundo que nós vivemos. Será que realmente essa é a religião pura que a Bíblia fala? Claro que não. A religião pura é a prática da fé, é a fé em ação. O que me adianta dizer que tenho fé se as minhas obras são mortas? Não, eu preciso realmente, se eu digo que eu sou crente, eu preciso viver como crente. Isso tem um preço. Pastor, mas é complicado, né? Quanto é que você acha que Cristo pagou por você? Você acha que o preço que Cristo pagou foi barato? Nós barateamos o Evangelho quando nós vivemos uma vida completamente distante daquilo que Deus quer que nós vivamos. Foi tão caro para Deus a minha salvação. Ele mandou o único filho dele sofrer sem merecer. E eu faço questão de baratear esse evangelho aqui na terra. Está errado, irmãos. Está errado, está esquisito, está estranho. Vamos nos esforçar mais a mostrar para os outros que nós somos diferentes. Por quê? Porque nós somos lavados pelo sangue de Cristo. É um sangue puro, um sangue precioso, um sangue que precisa ser valorizado. O verdadeiro crente é aquele que deixa que a palavra de Deus governe o seu coração, a sua vida e as suas ações. Não deixe que o mundo diga o que você vai sentir, o que você vai fazer. Lembre-se que o mundo não é seu amigo, é seu? Tá. Se ele é meu inimigo, você deixaria o inimigo controlar a sua vida? Pensa nisso. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado pela Tua palavra que nos traz ensinamentos tão ricos. Que pena, Senhor, que somos tão fracos, mas suplicamos da Tua graça e da Tua misericórdia para podermos, ó Pai, ter forças para lutarmos contra esse mundo que tenta nos afastar de Ti, contra esse inimigo que nos cerca a cada instante, contra a nossa carne
que adora pecar. Ajuda-nos, Senhor, fortalece-nos, eu te imploro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.